eu preciso olhar, gastar um tempinho olhando vocês. É a primeira vez que eu venho aqui. E eu estou conhecendo... Eu tenho 2 motivos de alegria por causa disso. Conhecendo meus irmãos, vizinhos de mansão celestial. Eu não sei se teremos mansões separadas, ou se estaremos numa só mansão, mas uma coisa eu sei, estaremos na glória juntos. Pelo sangue do Cordeiro que nos resgatou. Mas eu tenho um segundo motivo. E este não tem o mesmo peso do primeiro, mas para nós que estamos vivos, tem. Eu estou conhecendo meus irmãos de peregrinação missionária. Eu estou conhecendo aqueles que estaremos juntos até que a última etnia seja alcançada. Eu estou conhecendo os meus irmãos que farão de tudo, que nada importa, nada tem preço, nada custa tão caro, até que o Evangelho seja pregado a todas as etnias. Que Deus os abençoe e nos dê um tempo precioso nesta noite. Eu sou goiano. Vocês conhecem a expressão goiano de pé rachado? Eu sou goiano de pé rachado. Nascido ali no estado de Goiás. Minha mãe pernambucana, meu pai goiano. A graça do Senhor me alcançou ainda na década de 70. E eu fui fazer o treinamento missionário com a missão Novas Tribos do Brasil, numa maneira milagrosa que o Senhor me levou para lá. Ali conheci uma paulistana chamada Nancy, e nos primeiros dias, conhecendo aquela moça, aluna, e a gente podia caminhar ali no pátio, porque era um treinamento interno de 3 anos, e eu perguntei para ela, qual é o teu propósito em estudar aqui? Aí ela disse, eu quero ir para uma etnia que nunca foi pregado o Evangelho. Eu quero ser pioneira. Eu olhei para ela e falei, casei. E ela teve o privilégio, vocês verão hoje à noite. Ela foi a primeira mulher que chegou numa etnia, lá na Amazônia, quando nós fizemos contato com um grupo isolado, ela foi a primeira mulher que chegou naquele local. Foi tão interessante, o primeiro dia que ela chegou, que as mulheres indígenas cercaram a minha esposa e queria saber se ela era mulher mesmo. E ficava apalpando a minha esposa. E eu ficava do lado dela, vigiando, né? E ela com o caçulinha, nosso filho no braço. E eu ali do lado, olhando para ela e as índias cercando. E aí chegou um índio chamado Datoga, do lado, com um arco e uma flecha. Chegou assim, ficou olhando para mim e falou, Duahu, é o meu nome lá na aldeia, Duahu, Dererequaraçô. Eu estava aprendendo ainda a falar a língua, e ele perguntou-me, é sua esposa? Eu respondi, Dererequara. Aí ele olhou para mim, aí fez a pergunta de novo, Dererequaraçô? Eu falei, Dererequara. Aí ele foi embora. Aí quando aprendendo os pronomes possessivos, e a língua era... Nenhum deles falava português, e nenhum de nós falávamos a língua dele, nós tínhamos que analisar a língua. Aí, quando aprendi, descobrimos pronomes possessivos, eu falei, misericórdia. Quando ele perguntou, Dererequaraçô, eu tinha que responder Ererequara, e não Dererequara. Porque ele perguntou, é sua esposa? Eu respondi para ele, é sua esposa. Quase que minha esposa foi com ele. Temos 3 filhos adultos, o mais velho já tem 46 anos, o caçula já está chegando lá, e não temos netos. Eu não sei porquê. Eu queria tanto ter netos. O Senhor não me deu esse privilégio. Mas muitos filhos espirituais espalhados por esse mundo afora. E isso, para mim, é o que importa. Nesta noite eu vou falar sobre serviço. Mas antes de falar sobre serviço, eu quero convidá-los a uma viagem. Vocês estão em Blumenau. Blumenau é lindo. Santa Catarina é lindo. E aqui vocês não têm a experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu quero convidá-los a uma viagem de imersão.
será por uma projeção que nós faremos para vocês nesta noite. Foi me pedido que eu assim fizesse, passei ontem para os alunos do CTM, e eu não sei se eles gostaram. Se eles gostaram, falam aí. Tem um grupo grande. Então pediram para passar para vocês não podiam ficar sem ver. Nós faremos uma viagem. Assentados, como vocês estão, nós faremos uma viagem para a Amazônia, para um contato com uma etnia totalmente isolada, há muitos anos atrás. Saiu no Estadão, saiu na Folha na época, teve uma situação muito crítica, mas nós vamos projetar para vocês daqui a pouco. Meus queridos irmãos, por que nós fazemos isso? Por que nós somos missionários? Eu lembro quando meu pai foi me visitar no meio do mato. E ele teve que andar de canoa. Ele teve que andar no mato. E ele nunca tinha feito isso, nunca tinha saído de Goiás. E aí, depois de vários dias, quando tivemos que voltar, ele falou assim para mim: filho, o que você está fazendo aqui? Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, você está gastando a tua vida aqui, filho. Meu pai não entendia. As pessoas não entendem. A maioria dos obstáculos para ter missionário no campo é a própria família. É a própria família, não entende. Mas eu estava numa aldeia, eu ia para uma aldeia dos índios Wanhampi, lá no Amapá. E eu acompanharia um casal que entraria na aldeia pela primeira vez. José Lira é o nome dele, e a esposa Adélia. E nós já tínhamos, numa aldeia dos Wanhampi, onde tínhamos trabalho, uma aldeia chamada Ituaçu. E eu fui para a cidade de Macapá, aquele voo que só tem uma vez por noite, chega lá de madrugada. E no outro dia, naquele dia, um rapaz me pega no aeroporto e leva para a casa da missão ali em Macapá. E no caminho ele fala assim, eles me chamam, para os mais íntimos, de Edu. Aí, Edu, eu tenho um problema para você resolver. Eu falei, o que foi? É que eu falei para o cacique da aldeia Tateituá, e para ficar fácil, eu vou falar aldeia de cima e aldeia de baixo. Né? O cacique lá da aldeia de cima, eu falei que o José Lira está chegando e vai para a aldeia de baixo. Aí o cacique falou, não, vai para a aldeia de cima. Eu falei, não, já está tudo combinado. O Silas dizendo, vai para a aldeia de baixo. Aí o cacique impôs a sua autoridade, falou, vai para a aldeia de cima. Aí o Silas falou, olha, o presidente está chegando aí ele vai resolver. Eu falei, você é muito amigo. Eu perguntei, qual o nome dele? Aí ele falou, Matapi. Aí eu pensei comigo, Matapi, Matati e Matamim, o negócio não está bom. Ele está bravo. E eu vou conversar com ele? No mato? Se fosse na cidade, a gente até que conversa, mas lá no mato. Aí, no outro dia, nós pegamos o carro, viajamos 300 quilômetros pela Perimetral Norte, até chegar aonde a Perimetral Norte terminou. A Calha Norte parou ali por pressão das ONGs ambientalistas, e ali tinha uma aldeia chamada Aramirã. Chegamos lá, o pessoal preparando a voadeira, colocando a bagagem dentro da voadeira, e eu dentro da Toyota, não querendo encontrar o Matapi. Vai que ele estava ali. Né? Aí, passa um pouquinho, o pessoal fala, Edu, vem para cá. Eu era jovem, tranquilo, entrei na voadeira e viajamos umas 4 horas serpenteando por aqueles igarapés até chegar na aldeia do baixo. Passamos 4 dias, foi lindo. Lá estava o nosso casal, Daniel Skurgen e a sua esposa Márcia, apresentamos José Lira e Adélia, a comunidade aceitou, tranquilo. Aí eu volto para a cidade e de noite pegarei o voo de volta para Brasília, para Goiânia. Eu moro lá em Anápolis. Aí o Silas fala para mim, umas 4 horas da tarde, Edu, eu preciso ir na casa do índio, quer ir comigo? Eu falei, vou. Era um galpão enorme, como esse daqui, enorme. Redes para tudo quanto é lado, várias etnias ali dentro. E quando eu entrei, todos eles começam a olhar, e claro, chegou alguém diferente, né? Os missionários eles conheciam, mas a mim não. E todo mundo olhando, mas um homem num cantinho, baixinho, troncudo, cabelo comprido aqui nas costas, uma tanga vermelha, só aquela tanga, e ele me encarou. Aí eu olhava para a direita, ele estava me encarando. Aí eu desviava os olhos e ficava conversando, olhando para lá. E quando eu olhava para ele, ele estava me encarando.
Umas 3, 4 vezes ele fez isso. Passa um pouquinho, ele levanta. Vem na minha direção. Chega para mim, não me cumprimentou, não perguntou o meu nome. Ele só disse o seguinte: onde José Lira vai? Eu falei, oh meu Deus, é o Matapi. E era o Matapi. E ele estava bravo. Ele estava exigindo o direito dele. E eu falo Tupi-Guarani, quis conversar em Tupi-Guarani. Eu não sei se ele não achava que eu não falava, ele começou a falar em português, aquele português bem truncado, mas ele queria entender que o Zé Lira tinha que ir para a aldeia de cima. Ele queria que eu entendesse isso. A discussão ficou séria, o Silas chegou para me ajudar, o Silas é tradutor da Bíblia, conseguiu traduzir o Novo Testamento com a equipe dele, coisa linda. Fomos lá consagrar o Novo Testamento. Aí o Silas me ajuda, mas o negócio não estava progredindo. Aí uma hora eu falei para ele o seguinte: olha, nós só mandamos casais de 2 em 2. Porque se um missionário fica doente, o outro continua ali na aldeia para cuidar de vocês. Se um vai para a cidade, o outro fica ali. Então, por isso que o José Lira vai ficar com o Daniel Scuring. E porque a Bíblia manda aí de 2 em 2. Naquela hora ele arregalou os olhos e entendeu. Aí ele me surpreende quando ele abaixa a cabeça, balança seus cabelos negros, e de cabeça baixa ele diz o seguinte: hoje é 28 de março de 2025. Eu vou repetir o que ele disse lá na cidade de Macapá. Ele, de cabeça baixa, disse assim: eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. Eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. Ele falou aquilo para mim, naquele galpão cercado. Eu olhava para ele, ele não viu quando eu comecei a chorar. E eu falei, por que não tem missionários? Por que não há missionários? Onde estão eles? O que nós erramos na nossa teologia para impedir ou para não enviar suficiente para o campo, para todos os lugares? As pedras estão clamando. Matapi, um cacique incrédulo, mas conhecia o que estava acontecendo na aldeia de baixo. Ele lutava para ter um missionário. E Deus resolveu esse problema. O Senhor Jesus respondeu esse problema quando Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos fazer a nossa viagem, para vocês entenderem que a obra missionária é uma obra de Deus, mas despende sangue, suor e lágrima. Eu morava em Santarém. Aí um piloto chega lá na minha casa e fala: pastor, um colega meu sobrevoando o norte, ele viu uma clareira, norte ali da cidade de Oriximiná, do Pará, estado do Pará. Eles viu uma clareira, aí ele deu um rasante e viu que era uma aldeia, que ninguém conhecia. Aí ele deu outro voo e os índios atiraram flechas no avião. Pastor, o senhor quer ir lá? Ele sabe que eu trabalho com índios, você não quer ir lá? Davi Hiker, o nome dele. Eu falei, sim, meu irmão. Ele falou, o senhor paga só a gasolina. E aí nós fizemos o primeiro sobrevoo, não achamos nada, porque estava chovendo, inclusive, na região. Aí depois fizemos o segundo. Nesse segundo voo, ele fala assim para mim, depois de umas 2 horas de viagem: pastor, autonomia. E o pastor, Alexandre, sabe o que é isso, quando a autonomia... já está no limite, pastor, a gente tem que voltar. Ora, pastor. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Se você está de olho fechado, você não enxerga nada, né? Aí ele gritou, olha lá embaixo, pastor. Quando nós olhamos, nós começamos a ver as aldeias. 1, 2, 3 aldeias, 5 naquele dia. E aí os índios atiraram flecha no avião, nessa aldeia, nós marcamos no mapa e fomos para lá. Preparado para a viagem? A de avião foi boa, não foi? Agora vocês vão comigo pelo rio.
E aí nós fomos pelo rio. Vocês nunca saberão onde é que eu estou. Então coloquei um sinal bem discreto para vocês perceberem onde eu estou. Era subir o rio o tempo todo, arrastando a canoa, era verão, por cima das pedras, pelas cachoeiras, encontrando aquilo tudo que tem na selva amazônica. Quando chegava na cachoeira, e nessa viagem, num mês, nós passamos por 22 cachoeiras. Nós levávamos a bagagem para cima e depois arrastava a canoa por cima da cachoeira até chegar ao outro lado. E aí nós fomos com corredeiras imensas, puxando a canoa, e o negócio aqui está começando a falhar. Interessante. Vamos fazer, Nicolas, cadê você? Eu não estou vendo você. Onde é que você está? Eu faço assim, aí você passa o próximo, tá? Conta até 100. Ela me pegou, porque ninguém quer pegar aquilo. 8 vezes. 5 delas Vivax e 3 falcípro. Falcípro é malária cerebral. Minha esposa disse que eu perdi minha capacidade de memorização. Eu memorava, eu sabia tudo de cor. Próximo, meu irmão. E esse era o nosso acampamento, irmãos, no meio do mato. O plástico preto por cima, aquele azulzinho ali é o mosquiteiro, dentro a rede, era o nosso hotel Glória, no meio do mato. O hotel Glória aqui tem 4 estrelas, lá tinha 6, o plástico tinha 6 buracos. Quanto mais buraco, mais estrela tinha. O próximo, meu irmão, tivemos que voltar para a cidade de Santarém, doentes, tem uma história muito linda aí, mas não tenho tempo para contar. E aí, vamos voltar para o mato e preparamos a bagagem, colocamos no barco, viajamos uma noite de Santarém até a cidade de Oriximiná, e depois, numa caminhonete do irmão da Assembleia de Deus de Oriximiná, José Paulo, ele nos levava naquela caminhonete carregada de castanha, até chegar no outro ponto, aonde terminava a estrada do Beck, que partia de nenhum lugar, ia para lugar nenhum. Terminava e acabou. E dali, nossa viagem agora era a pé, nos burros, de um irmão vigílio da Assembleia de Deus de Oriximiná, porteiro daquela Assembleia de Deus. E aí nós fomos até, olha lá o irmão vigílio, aquele de camiseta branca, o irmão muito querido, ele nos assistia ali naquele local. E depois, aqui foram 33 quilômetros, já cansaram da viagem? 33. Tem mais um trecho de 20 e poucos quilômetros, só que tem um detalhe, não tem mais burros. A gente ia carregar bagagem nas costas. E cada bagagem, irmãos, vocês verão, cada lata dessa daí que o Onésimo está carregando, pesa de 13 a 15 quilos. Ele está com quase 30 quilos às costas, e isso o dia inteiro, viajando. No final do dia, meu irmão, perguntaram uma vez para um colega, que ele está atrás de mim ali, eu sou aquele chapeuzinho vermelho, bonezinho vermelho. Tinha um rapaz atrás de mim chamado Altair, ele namorava uma moça, a moça falou assim, ô meu querido, ela era seminarista, o que mais te marcou nestas viagens? Aí ele falou assim, foi a mochila aqui nas minhas costas, de carregar estas latas. Opa, volta isso, meu irmão. Chegamos lá no mesmo rio, aquele mesmo rio lá do passado, que a gente ia de canoa. Mas agora a gente chega no rio, foi uma alegria grande, vários dias de viagem até chegar no rio. Como é que você vai fazer para subir o rio agora? Como é que você sugere? Fizemos canoas. Derrubar a árvore, cavar por dentro, preparar 10 dias para cada canoa. Nós fizemos 2 canoas, 20 dias, e olha só como é que ela ficou. Não ficou bonita, irmãos? Dentro dessa canoa foram uns 15 dias viajando, até chegar a um local onde... Vamos, Nicolas, ao dedinho. Essa canoa era melhor, até chegar no local onde nós vimos que os índios tinham passado, e aí nós paramos, fizemos um acampamento, e longe dos índios, os índios estão bem longe daí, mas fizemos o acampamento. Desse acampamento, nós sabíamos para onde os índios tinham ido, ou o caminho, descobrimos o caminho deles. Então, nós fazíamos frente de atração, colocamos presentes, chamado namoro, frente de namoro, você deixa presente para eles, depois você vai ver se eles pegaram, até que um dia, eu e aquele rapaz sem camisa,
era um índio, Apalaí, Gerani, e o seu Arnolfo, de camisa branca, ele se converteu lá, no meio do mato, ele era mateiro. E nós temos um tratamento muito próprio na Missão Novas Tribos para o trabalho missionário, para o deserto, para a selva, para o lugar gelado. Mas eu aprendi muito com esses dois homens. Então, eu e Gerani fomos ver os presentes. E naquele local, vendo os presentes, tivemos o primeiro contato com os índios. Não vou contar a história aqui, contei só para os alunos ontem. Não vou contar a história porque o tempo não permite, que ainda tem uma mensagem. Aí, terminou aquele primeiro contato, eu e o Gerani só, encontrando com aqueles índios, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, além da minha salvação e meu casamento. Foi um encontro com esses índios, nós estávamos atrás deles 3 anos. 3 anos no mato, pastor. Atrás deles. Aí, 5 dias depois, eles chegaram na nossa base. Eles apareceram, a primeira vez que eles foram fotografados. Eu estava na minha rede, era um domingo, eu tenho meu diário, tenho todos os meus diários contando essa história. Eu estava na minha rede domingo, lembrei da minha igreja lá em Brasília, Taguatinga, orando por mim. Aí eu falei, eu vou ver os facões. Nós penduramos facões ao redor, pelo caminho, de presente. Aquele era o nosso cartão de visita. Se eles aparecessem e não pegassem o facão, era perigoso. Se aparecesse, pegasse o facão e... Obrigado, rapaz. E fosse embora... Isto. E fosse embora, era um bom indício, mas tínhamos que investir mais. Aí eu levantei-me, lembrando da minha igreja que estava orando. Quando eu fui andando no meio do caminho, eles gritaram lá do meio do mato. Eita, Inã, adata, Inã. Ô estrangeiro, nós viemos te ver. E eles vieram em quantidade. E eu parei no meio do caminho, eu estava só de bermuda. Aí eu gritei para um rapaz, um dos nossos, traz uma camisa para mim. Eu não sei para que camisa naquela eu pensei. Então, é crente muito fiel. Traz uma camisa, era o primeiro encontro. E eu falei para o Maurino, tira fotografias, porque pode ser a última vez. Aí eles chegaram em quantidades, eu dando presente para ele, facão. Vocês podem ver a quantidade de flechas que eles tinham nas mãos? Irmãos, foi um momento, mas muito importante na nossa história. Primeira vez que esses índios foram fotografados. À tarde, chamei, eles vieram, saíram da selva, entraram na clareira, tudo ali era selva. Passamos os dias juntos, à tardinha eles voltaram, foram embora. Eles foram gritando um coral, irmãos, no meio do mato. Eles gritavam, uns gritavam agudo e outros graves. Irmão, o coração desmaiava de ver aquela cena. Veio depois um grupo pequeno de uns 5 e nós aprendemos as primeiras palavras. E aí descobrimos que eles eram Tupi-Guarani. E não era Caribe, como nós pensávamos que aquele guia, o índio que nós contratamos, porque era Caribe. E ele não queria perder o emprego, então ele fingia que estava entendendo o que o outro estava falando. Aí os índios foram embora, aquele contato foi interrompido, passamos 6 meses sem conversar com eles, sem continuar o contato, porque aquele igarapé secou, aquele rio secou no verão, e não dava para ficar numa aldeia com um rio seco, uma emergência, como é que a gente ia fazer? Então nós voltamos, lancei moda lá no meio do mato, está vendo? Irmãos, você não precisa ir para a academia para emagrecer, você tem que entrar na obra missionária entre os índios. E além disso, é esporte radical. Você enfrenta de tudo, você faz de tudo. Não tem nada mais emocionante no reino do Senhor do que ganhar almas. A Bíblia diz que sábio é o que assim faz. E então eu tenho que voltar para o mato. Nesse lugar nós fizemos nosso acampamento. E nós estávamos aí, era domingo, dia do Senhor, a gente descansava, cantávamos, tocávamos flauta. A nossa casa era bem diferente. 9 meses morando nesse lugar. Dá para ver os banquinhos, irmãs? Que é o modelo? É fácil fazer esse modelo. Aí os banquinhos, os remédios. Ao sábado a gente saía para buscar comida, porque lá não tem Carrefour, não tem atacadão. E você saía para caçar. E Mutum, eu saí para caçar num sábado com o seu Arnolfo, e o Senhor nos deu jacu, mutum, veado e uma onça. Aí alguém fala, mas você matou a onça? Aí eu falo, quem é que você queria que desse testemunho hoje? Ela ou eu?
Irmãos, nós fomos livres várias vezes. Nós vimos mais de 20 onças. Fomos atacados. O Onésio foi atacado, eu fui atacado. O outro colega foi por segundo. Ontem eu contei a história da onça que, na hora que ela foi saltar a 5 metros de distância, que ela foi dar o pulo, eu estava de costa. O colega atirou nela, ela caiu, o primeiro tiro que ele deu na vida, num animal, ele salvou a minha vida. E o nosso Deus é poderoso, e é assim que Ele faz. Esta era a nossa equipe, lá no meio do mato, e nós agora íamos construir a pista de pouso. Já cansaram da viagem? Espero que venha pela frente. E olha o desafio que nós tínhamos. Construir uma pista de pouso no meio do mato. E é interessante que nós não tínhamos drone, não tínhamos nada. Andando no mato, nós pegamos um cipó de 10 metros de comprimento, medimos 400 metros de comprimento, e falamos, Senhor, nos oriente. E quando nós construímos a pista, era o único lugar que tinha para construir a pista. O único. Era o Senhor mesmo dirigindo. Aí nós tínhamos as árvores que iam ficar na lateral, então, da pista, aí você cortava. Do lado esquerdo, jogava tudo para o lado esquerdo. Você cortava baixinho. Do lado direito, você cortava baixinho. Deixava só 20 metros de largura ali, onde tinha o eixo da pista. Aí, como é que a gente fazia? No eixo da pista, você não podia derrubar a árvore cortando embaixo. Quem que vai arrancar o toco depois? Ninguém arranca. Então, nós tínhamos que cavar ao redor 1 metro de fundura, cortar as raízes e derrubar uma por uma com as suas raízes. E depois tampar os buracos. Socar os buracos. É sangue, é suor, é lágrima. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Assim é a obra que o Senhor tem. E é todo mundo junto. Eu lembro do meu cunhado, um jovem, ele me deu esse de presente, um tirfó, puxava 1.500 quilos. Ele tirou o dinheirinho que ele tinha e comprou isso. Se não fosse isso daí, eu estaria com problema na coluna. Meus colegas estariam com problema na coluna. É todo mundo junto. Começou a ficar plano, a gente preparando, já estava ali com 400 metros de comprimento, 30 de um lado, 30 de outro, e 1.200 metros de frente para a aproximação do avião. Aí nós começamos a preparar nossas casas. O meu filho, de madrugada, um dia de manhã cedinho, escutei no radinho que nós tínhamos de comunicação, dizendo, foi operado. Aí eu falei, o que foi? Operado aí? A propagação estava ruim, passa um pouquinho, escuta. O Edgar foi operado, apendicite supurada. De madrugada, minha esposa acorda com o filho chorando. Ela vai lá, que é, filho? Ele falou, mãe, a senhora não sabe o que é dor. Fala para a mulher que gerou aquele filho, falar que não sabe o que é dor. Ela palpou, olhou, falou, é apendicite. Nós tínhamos uma Brasília que não era amarela, era bege. Levou a Brasília, se pegou a Brasília com ele dentro do carro, foi para o hospital. Olharam, a médica falou, é apendicite, mas ele é criança, eu preciso de um pediatra. E a minha esposa, segurando o soro numa mão, dirigindo com a outra, procurou um pediatra na cidade. O menino foi operado. Aí eu tive que sair. Quando cheguei lá, falei para minha esposa, ela falou, até quando nós vamos ficar separados? Juntando os dias, atrás daqueles dias separados, somando, dá 3 anos que eu fiquei longe dos meus filhos. 3 anos. Os meus filhos, uma vez eu cheguei do mato, barbudo, mal cheiroso, cheirando mato. A minha esposa me abraça, alegre, meu filho mais velho ficou olhando para mim, não me reconheceu. Me chamou de tio. Aí nós construímos a casa de tronco. Naquela época eu falei para minha esposa, meu bem, eu vou fazer uma casa de tronco. Aí ela imaginou aquela casa suíça, né, de tronco. Quando chegou lá, viu os troncos em pé, ela falou, meu bem, parece um chiqueirão. Mas foi onde nós moramos, dias memoráveis. Eu e minha esposa, o meu quarto era aquele de plástico preto. O plástico azul era do Kiko e da Nadir. Uma privacidade. Um dia, ela querendo ir ao banheiro, tinha cobra, tinha escorpião, e ela com medo de pisar no chão, não sabia que estava na lanterna, ela falou, bem, acorda. E ele do lado dela. O bem da outra acordou. Aí ela, bem, acorda. Ele não acordava de jeito nenhum. Bem. Aí, ela chamou uma palavra que eu esqueci agora.
Aí eu não aguentei, eu ri do outro lado. Aí ele acordou. Irmãos, aí nós construímos a pista 9 meses. O tempo da gestação de criança. A viagem era uma noite de barco, um dia de caminhão, de carro, 8 dias a pé. Agora o avião levava 1 hora e 10 minutos. Mas o mais precioso é que levava a família. Aí, pela primeira vez, chegou minha esposa no mato. Meus filhos, um tinha 9 anos, outro tinha 7, outro tinha 4. E a minha esposa chegou e foi para a cozinha, né? Um fogão lindo que nós tínhamos feito para ela. E agora, lembra dos banquinhos? Agora o banco tinha encosto. Mulher muda a vida do homem. Mulher é uma bênção, irmãos. O que tem uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Ai dos solteiros. E ela tinha uma máquina de lavar roupa com água abundante, com dupla função, dava banho na criança também. Aí chegou a hora de ir embora as famílias, porque a gente ia fazer o recontato. Então, toda a família foi embora e nós fomos atrás dos índios. Tem uma história muito linda aí, da direção do Senhor, como o Senhor nos conduz mesmo no meio do mato. Aí eles vieram todo mundo, até recém-nascidos, crianças pequenas. E eu coloquei a faixa verde aí, porque, é claro, eles estão nus, vocês ficariam com vergonha, embora alguns de vocês assistam a Rede Globo e não ficam com vergonha. Eu não entendo essas coisas. Essa foi de graça, tá? Aí, as mulheres, recém-nascidos, e chegaram todos eles. A característica especial desse povo Zoé é esse pau no queixo, que eles colocam. A criança, quando troca os dentes, tem uma cerimônia, e eles perfuram o lábio inferior e vão colocando até ficar assim. E os dentes vão lá para o fundo. Eles mastigam só com os molares. E a água ele chupa. Ele não faz como a gente beber. E tristemente, eles não se beijam, né? Porque 2 bicudos não se beijam. As mulheres, sempre mais vaidosas, usam um pouquinho mais grosso em qualquer cultura. Até a vovó. Ela faz depilação, está vendo como é que tem depilação? Para usar aquela pena, como é que chama isso? Diadema, né? Tiara, de pena de gavião, de pássaros. Minha esposa também é linguista, eu também sou. Fizemos análise da língua junto com a nossa equipe, e ela coletando material na sua casinha, agora de madeira, bonitinha. E tínhamos amizade, índios, esse me chamava de pai. Ele morreu, caiu de uma árvore, e por causa da queda ele morreu, não ouviu falar do Senhor Jesus. Foi um contato intenso, lindo, mas despertou uma antropóloga da USP, e ela foi atrás, fez um pacto com a FUNAI, e disse que trabalharia lá se os missionários fossem expulsos. E eles nos tiraram de lá. Então, o nosso pedido de oração é para a gente voltar para os índios Zoé e orar pela saúde deles. Quando nós fizemos contato, eram 118 índios. Hoje são mais de 400. E se não tivéssemos feito contato, eles teriam sido exterminados em 10 anos. Mas o Senhor abençoou e eles estão lá. Então, ore por nós. Essa foto é muito antiga. A minha esposa e eu, os nossos 3 filhos, o antropólogo, o pastor, é esse mais velho. Aí, passou. Então, ore para nós, participe orando, contribuindo e indo, e depois eu deixarei com vocês o nosso endereço. Que é a minha pergunta final. Vamos voltar da viagem? Gostaram? Amém? Vão orar pela obra? Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Vocês sabiam que tem quase 50 grupos como este? Assim ainda no Brasil? Nós somos um dos poucos países do mundo, minha irmã, que ainda tem grupos isolados. Poucos países do mundo que nunca souberam que Jesus nasceu. Muito menos que ele morreu. E eles precisam ser alcançados. E são 99 etnias no Brasil sem nenhuma presença missionária. Ao redor do mundo nós temos 800 e poucas línguas sem um versículo sequer da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz
E não está abrindo meu negócio aqui, meu computador. Por que não está abrindo? Ele tem que abrir, senão... Meu esboço está aqui. Ainda não. Engraçado, né? Será que é bateria? Não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Uau, estava funcionando daqui, estava funcionando direitinho em casa, lá opa, ligou. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Obrigado, pastor. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Quando nós lemos a biografia de missionários, nós os encaramos como heróis. Hudson Taylor, Adoniran Judson, homens e mulheres, caros estudos, pais de missões modernas. Aí nós achamos que eles são super-heróis. Mas quando Jesus chamou os apóstolos, ele chamou a homens comuns, pescadores, mãos calejadas, corpo queimado pelo sol, pés que não calçavam sandálias. Pedro se chamava de indouto, ignorantes. A homens como estes é que o Senhor chama. O Senhor chama a todos. Alguns dizem que Deus não chama capacitados, Deus chama, Ele capacita os escolhidos. Eu tenho um problema com essa afirmação. Deus chama pessoas capacitadas e Deus chama qualquer tipo de pessoas, porque quem capacita é Ele. A diferença está em você depende do Senhor ou não, sendo capacitado ou não, se você depende do Senhor. É esta a diferença. Um indouto, quando o Senhor capacita e o Senhor faz a obra, vai para frente. Uma pessoa com capacidade, como Paulo, também vai para frente. Nós temos aqui um convite e nós temos uma promessa. Eu vou começar pela promessa, porque todo crente gosta de promessa. Então, a promessa que tem nesse texto é: vos farei pescadores de homens. Essa é a promessa. Mas olha bem, irmãos, eu apreciei demais a palavra do pastor. Sabe por quê? Ele chega na beira, lendo Mateus, o primeiro livro, Evangelho, lendo ali, é o primeiro encontro do Senhor. E ele encontra com aqueles homens, não eram seus discípulos. Não eram seus discípulos. Ele está chamando para ser os seus discípulos. E no primeiro encontro, o Senhor disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui já mostra, no primeiro encontro, qual é a razão da nossa história, da nossa estadia aqui. Para incrédulos, para aqueles que ainda não são, o Senhor já diz o que eles seriam: pescadores de homens. E pescadores de homens, meus irmãos, é um processo. Ele começa com o Senhor e na nossa conversão e vai terminar na glória. Durante todo esse período, nós estamos aprendendo a sermos pescadores de homens. E aí, muito interessante nesse processo,
o Senhor diz: eu vos farei pescadores de homens. Por que ele falou pescadores de homens? Ele falou pescadores de homens porque estava conversando com pescadores. Mas em Jeremias, capítulo 16, versículo 16, tem algo mais completo. Ele fala assim: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. Sim, o Senhor fala pescadores para os pescadores, caçadores para os caçadores, para os médicos. Ele fala também para os professores, ele também fala. E o Senhor está dizendo aqui, na sua função, na sua habilidade, na sua capacitação, você usará desta instrumentalidade para alcançar pessoas. Um médico fala com outro médico, um juiz fala com outro juiz, um militar fala com outro militar, um carpinteiro fala com outro carpinteiro. Nós falamos com aqueles que são do nosso círculo. Já está provado que o maior número de conversões acontece entre o círculo. No seu círculo de amizade, não são campanhas evangelísticas, não são programas de rádios, isso funcionam, mas não tanto como relacionamentos, são os relacionamentos. Então o Senhor usa assim. E sabe, meus irmãos, em Êxodo capítulo 4, versículo 2, o Senhor diz para Moisés, quando o comissiona, Moisés arruma muitas desculpas, mas no capítulo 4 o Senhor fala para ele assim: o que é que você tem nas mãos? Lembram-se? O que ele tinha? Uma vara. Aí o Senhor fala: joga no chão. Ele jogou, ela virou uma serpente. E Moisés, que era um militar treinado para ser um imperador, fugia da serpente. Aí o Senhor diz: pega pela cauda. Eu não sei como é que ele fez, fugindo, mas pegou pela cauda. Quando ele pegou, o que aconteceu com ela? Voltou a ser um bordão. Isso no versículo 2, 3 e 4. E Moisés com aquele bordão. É o seguinte, meus irmãos, se o que você tem nas mãos, você não pegar pela cauda, ela vira uma serpente. Quantas pessoas na sua profissão são consumidos pela sua profissão? Ele não tem tempo mais para nada, é uma serpente que está pegando. Quantas pessoas no seu sonho da casa própria, de uma faculdade, eles se desgastam naquilo e aquilo consome. Aquilo consome. É como a serpente perigosa, a não ser que você pegue pela cauda. E quando você pega pela cauda, sabe o que diz a palavra de Deus no versículo 20? E que Moisés foi lá para o Egito, montou no seu jumentinho com sua esposa e levava na mão a vara de Deus. Não era mais a de Moisés, era a de Deus. O teu trabalho, quando você pega pela cauda, quando você controla, ele passa a ser o instrumento de Deus para fazer a obra de Deus, o milagre de Deus. Aonde quer que esteja, você faz este milagre. É a nossa profissão, a nossa atuação a serviço do reino. E o Senhor tem isto para nós, em todos os lugares, em todos os ramos, em todas as faculdades. O Senhor quer alcançar os povos e vai te usar para a honra e glória do nome dEle. É um processo, mas é um processo com final garantido. Serão pescadores de homens. Não foste vós que me escolhestes, diz o Senhor Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sim, meus irmãos, não há crente que não dê fruto. Se é nascido em Cristo e é selado pelo Espírito, aonde quer que ele vá, mesmo que ele não saiba, haverá frutos produzidos pelo Senhor. Haverá frutos, meus irmãos. É tão sério que aquele que não dá fruto, o que diz?
corta e é lançado fora. Mas como Russell Shedd, perguntaram para Russell Shedd, vou tomar a liberdade de falar aqui para vocês, perguntaram para Russell Shedd, o crente perde a salvação? Aí ele disse, depende de quem o salvou. Se foi Jesus, não, porque Jesus segura na mão. Mas alguns de nós salvam-se a si mesmo. Meus irmãos, aonde você for, você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Eu me lembro de Santarém. Eu tinha uma geladeira a gás. Já tiveram geladeira a gás? Irmãos, a água não gelava de jeito nenhum. Uma cidade quente como Santarém, a água não gelava. Eu não tinha dinheiro para comprar uma geladeira nova, eu tinha uma geladeira a gás que um missionário me deu. Ele foi embora e me deu a geladeira. Gastava 2 botijões de gás por mês. Caríssimo. Mas ela sempre estragava. E aí um dia eu levava lá para consertar, e era um japonesinho, cabelo comprido. Aí eu levava a geladeira para consertar naquele japonesinho. Ele desaparecia quando eu chegava. Toda vez que eu encontrava com ele, eu evangelizava. Um dia, passado anos, meu sogro faleceu lá em São Paulo. Era meu pai. Ele me tratou como filho. E aí eu fui com meu cunhado para o cartório, dar baixa no óbito, tudo ali, o telefone toca. Aí alguém me chama. O senhor é o pastor Eduardo? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, ele falou o nome dele. O senhor não lembra de mim? Eu falei, não, aqui de Santarém. Eu falei, não, casado com a Socorro. Bem, em Santarém eu conheci umas 3 Socorros. Aí eu falei, eu sou aquele japonês que o senhor levava a geladeira para consertar. Aí o senhor me evangelizava, aí eu fugia do senhor. Eu queria dizer para o senhor que eu me converti. E depois daquilo, eu fiz faculdade, trabalhei em radiologia, e hoje eu tenho uma casa de recuperação em Belém. Eu queria te falar disso. Eu ali vendo o meu sogro, mexendo no testado de óbito dele, aí o senhor mostrando para mim, você pensava que não, mas aí está um fruto do seu trabalho. Você vai dar fruto, meu irmão. Você vai dar fruto. O Senhor vai fazer o fruto aparecer. Viva como filho do rei, e o fruto aparecerá. Almas serão alcançadas através do seu testemunho. E muitas vezes Deus não nos deixa saber, porque nós temos a natureza humana. A gente pode querer se orgulhar, a gente pode querer achar, olha como é que eu sou. Aí Deus não permite, porque a glória dele, ele não dá para ninguém. Mas o fruto vem. O fruto vem. Meus irmãos, é um fruto com resultado garantido. E ele é alcançar almas. Homens, o Criador dos céus e da terra, na graça dele, quer te usar, pecador salvo, para alcançar pecador perdido. E você pode contar a sua história. A sua história é um testemunho, meus irmãos. E o Senhor nos fala para contar a história onde nós vamos. A gente não sabe o que está acontecendo, mas o Senhor está fazendo a obra silenciosamente. O Senhor está estabelecendo pedras vivas no tabernáculo dele, sendo construída a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será completado um dia com homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para isso nós faremos de tudo, até que a última etnia seja alcançada. É um processo. Mas agora eu quero falar sobre a ordem. O Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim, vinde após mim. Meus irmãos, nós procuramos o chamado. Eu tenho um chamado. A outro fala, não, você foi assobiado, você não foi chamado. É por isso que você desistiu da obra e coisa assim. Sabe, meus irmãos, o Senhor diz, vinde após mim. O nosso chamado é para um relacionamento com Ele. É uma vida com Ele. Alguns de nós estamos esperando um chamado espetacular. Não, espetacular é a união com o Senhor. Porque quando você vive com o Senhor, lugar para onde você vai não importa, irmão. Você vai para qualquer lugar. Qualquer lugar você vai. Do mais difícil, você vai com alegria, você vai com prazer, porque você chega perto do Senhor. Como Davi, lá naquela caverna, e os filisteus que tomaram lá Belém, e ele suspira, querendo beber da água. Aí ele, quem me dera beber daquela água.
Ele não falou alto, mas os 3 amigos deles, soldados dele, estavam do lado dele, escutaram o suspiro dele, e desembainharam suas espadas, desceram o vale, lutaram contra os filisteus, pegaram um jarro, encheram de água, e traz o jarro, segurando numa mão e a espada na outra, e chega diante de Davi e fala: aqui está a água, que tu suspiraste por ela. Sabe, meus irmãos, porque nós não conhecemos a vontade de Deus muitas vezes, porque nós não estamos perto dele, escutando o sussurro do seu coração, escutando falar baixinho para nós. Então o Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. Vinde após mim. E sabe, meus irmãos, aqui é ir atrás de Jesus. Não é Jesus atrás de nós. Se Jesus está atrás de você, é porque você saiu do caminho. Como está em Lucas capítulo 24. Aqueles 2 que voltaram lá para Emaús, aí o Senhor vai atrás deles para trazê-los de volta, porque a ordem é: vinde após mim. Nós andamos atrás do Senhor, e andamos de pertinho dele, nos acostumamos com ele, com a sua voz, com a sua vontade, com aquilo que ele faz. E quando nós andamos atrás de Jesus, nós aprendemos algumas lições. A logística é do Senhor Jesus. Eu amo isso daqui. A logística é do Senhor Jesus. Eu contei lá ontem para os alunos que eu estava na Argentina, há uns 5 anos atrás, 5, 6, e pregando em escolas argentinas, uma aventura na Amazônia, foi o tema que deram. E aí terminou um casal, Rafael Sainz e a esposa, nos levaram para comer uma churrascaria. Lá eles falam um assado, mas que churrasco gostoso, irmãos, é impressionante, churrasco argentino, futebol não, mesmo dos 4-1, mas churrasco argentino é bom demais. Aí, quando a gente estava terminando de comer, pediu a conta. A minha esposa, ela é muito zelosa, ela me chutou por debaixo da mesa. Paga, meu bem, paga. Aí eu peguei meu cartão, meio constrangido, peguei meu cartão e dei para o garçom. Quando eu dei o cartão para o garçom, o irmão Rafael viu e: ei, moço, devolve para ele. Aí me devolveu o cartão e ele ficou bravo comigo. E ele falou assim: hermano Eduardo, cá em Argentina, quem invita, paga a conta. Aqui na Argentina, quem convida, paga. Quem convida, paga. É o Senhor faz o mesmo. Vinde após mim. A logística do Senhor. É Ele que te conduz. É Ele que paga as suas necessidades. E é Ele que te protege. É Ele que te guarda. É Ele que supre todas as suas necessidades em todos os lugares, aonde quer que você estiver. Ontem eu contei uma história para eles, eu não vou repetir a história de ontem, eles serão responsáveis por contar. Eu vou contar uma outra. Há muitos anos atrás, a missão me mandou lá de Anápolis para ir para o Rio de Janeiro participar de uma reunião. Vocês vão se lembrar, era o início da AEVB, Associação Evangélica Brasileira, no auge de Caio Fábio. E nós fomos para o Rio, eu fui de ônibus. Não tinha dinheiro de avião, eu fui de ônibus de Anápolis até o Rio de Janeiro. 22 horas de viagem. E naquela época podia fumar dentro do ônibus. A minha camisa chegou, uma tragédia. Aí eu estou lá no quarto, chegamos, era um hotel lá, estava no quarto e tinha um outro irmão. E ele falou: olha, daqui a pouquinho vai começar a reunião. Eu falei: vou tomar um banho, vou trocar de roupa. Aí eu tomei um banho, peguei minha mala, procurei minhas camisas, não achei uma. Não sei como, mas não levei uma camisa. Aí eu falei: como é que eu vou fazer? Tive que colocar aquela camisa que eu viajei 22 horas. Aí terminou a reunião, tinha um irmão do Rio de Janeiro chamado José Osvaldo. Aí eu falei: irmão, você sabe um lugar onde posso comprar uma camisa aqui? Ele falou: tem aqui perto, vamos lá. Aí nós fomos lá, eu peguei o meu cartão, passei, estava vermelho. Eu não tinha como tirar dinheiro da minha conta. Aí eu falei: tem um lugar que
posso pagar crédito? Ele falou, sim, a loja vai. Aí chegou lá, eu comprei uma camisa, paguei com cartão de crédito, e voltei para o meu quarto, tirei do plástico e vesti a camisa. No outro dia, aquele irmão chega com a sacolinha, me dá de presente. Eu falei, o que é isso, irmão? Tinha 3 camisas lá dentro. Aí foi uma festa. Aí ele fala assim, ô irmão Eduardo, sábado e domingo, você pode ficar aqui no Rio? Eu quero te convidar para pregar em 2 igrejas. Aí eu aceitei. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Então, vou ficar aqui no Rio. Eu passava lá o cartão, estava vermelho. Aí eu fiquei na igreja, lá em Andaraí, no Rio de Janeiro, preguei no sábado e no domingo. Aí tinha a ceia do Senhor de manhã, eu fui tomar a ceia. Aí na hora que eu olho para a ceia, eu falei, Senhor, eu quero ir embora. E não tenho dinheiro. Aí eu não estou em condições de tomar a ceia. Aí o Senhor falou comigo, confessa e toma. Aí eu confessei a minha incredulidade e tomei a ceia. Tomei a ceia, terminou, um irmão chamado Seil falou assim para mim, ô irmão Eduardo, quando é que você vai embora? Eu falei, só Deus sabe. Ele falou, para onde é que você vai? Aí eu falei, vou para São Paulo, porque lá em São Paulo tem meu sogro, e ele podia me arrumar o dinheiro, o sogro é para isso também, né? Aí ele falou, você vai para São Paulo? Eu estou indo amanhã para São Paulo. Aceita uma carona? Eu falei, aceito. Aí no outro dia, ele era um empresário, tinha um motorista, vai um motorista, ele e eu, no carro. Aí chega em São Paulo, eu passei mal no meio do caminho, me deram uma injeção num daqueles postos da polícia rodoviária. Aí para em São Paulo, ele para num banco Itaú, e eu estou dentro do carro. Ele vai e volta. Quando ele voltou, ele me deu um envelope. Eu abri o envelope, tinha R$50. Eu falei, aleluia, agora eu posso voltar para casa. Aí ele falou assim, como é que é? Aí eu falei para ele, falou, por que você não falou isso antes? Eu falei para ele, a gente fala para ele. Aí eu falei, e Deus respondeu. Aí eu falei, você faz de favor para mim? Ele ia me levar na casa do meu sogro, porque ele ficou preocupado comigo. Ele parou na rodoviária, aí eu comprei a passagem, R$48 na época. Sobrou R$2 ainda. Aí eu chego na casa do meu sogro, eu ligo para o pastor Ageu Silva. Não sei se vocês conheceram o pastor Ageu Silva. O pastor Ageu Silva foi vice-presidente do Bradesco por muitos anos. Ele era o pastor da igreja da minha esposa. Agora é jubilado. Aí eu estou lá em São Paulo, ligo para ele. Pastor, eu estou aqui em São Paulo. Aí eu quis dar uma ligadinha para o Senhor, louvar o Senhor por tudo que tem sido feito. Aí o pastor fala assim, ai que bom, você vai quando? Eu falei, eu vou embora amanhã. Aí ele fala, você vai amanhã? Vou de ônibus para Goiânia. Aí ele falou, você quer uma carona? Porque eu vou para Brasília amanhã. Aí eu falei, pastor, eu já comprei a passagem de ônibus. Ele falou, pois é, eu vou de avião, no aviãozinho do Bradesco. Tem lugar para você. Eu falei, pastor, o senhor espera trocar a passagem de ônibus? Aí ele falou, espera, é amanhã. Eu voltei lá na rodoviária, peguei os R$48 de volta, fiquei com 50. Aí no outro dia eu apareço lá no Bradesco, na Cidade de Deus, e meu sogro mora na Vila Iara. Você vai a pé, 150 metros. Aí no outro dia eu fui lá, apareci de terno, aí o pastor Ageu de terno, aí me fala assim, vamos, irmão Eduardo, meu missionário, ele gostava disso. Aí nós vamos caminhando e tinha o estacionamento, ele não foi para o estacionamento, ele foi para o heliporto. Chega lá, a gente entra no helicóptero. Nunca tinha andado de helicóptero. A gente entra no helicóptero e vai até Congonhas. De helicóptero, irmãos, até aquelas casas de zinco fica bonita. Aí chegamos lá em Congonhas, vocês vão se lembrar, foi quando mudou um plano e os vice-presidentes de bancos foram para Brasília conversar com o ministro da Economia. Não, conversar com o presidente para indicar o ministro da Economia. Eu pensava que era o presidente que indicava, mas eram os bancos que indicavam o ministro da Economia. Aí chega lá e ele me apresenta para todos os vice-presidentes que estavam no avião. A gente entra no avião e eu estou lá, perdidinho, assento onde ele mandou assentar. Aí passa um pouquinho, o comandante fala, viagem, doutor Ageu Silva, viagem para Brasília com escala em Goiânia. É isto? Aí ele, sim senhor. Aí eu falei, como escala em Goiânia? Aí ele virou para mim e falou assim, filho,
barba e cabelo é completo, filho. O Senhor faz a obra completa. O aviãozinho voa até Goiânia, pousa em Goiânia, vem o diretor regional do Bradesco, o pastor Agil fala assim, leva meu missionário até a casa dele. E eu cheguei em casa com uns R$50 no bolso e ainda voei de helicóptero e de jato Learjet. A logística é de Deus. É Ele que supre, é Ele que faz, é Ele que coordena a obra missionária, meus irmãos. Não falta a obra de Deus, na maneira de Deus, não faltarão os recursos de Deus. Nunca foi dinheiro, nunca foi problema. O problema é o coração do homem. É o coração do homem. Quando um homem está inteiramente seguindo ao Senhor, isto Ele resolve. E nós temos provas, tantas provas que eu poderia falar com vocês, e coitado do meu irmão, não iria pregar hoje à noite. Por causa de testemunhos do suprimento, da proteção, do cuidado do Senhor em todas as áreas, meus irmãos. A logística é de Deus. Mas quando Jesus diz, vinde após mim, Ele nos ensina algumas coisas. E eu quero falar para você rapidamente. A primeira delas é que tem uma vida com propósito. O Senhor tinha um propósito. Olhavam para o rosto dele e sabiam que ele ia para Jerusalém. Olhavam para ele e sabiam que ia para a cruz. Ele não veio aqui como, ou vida leva eu, ou vida deixa levar, coisa assim. Tem um propósito, tem uma finalidade. E nós, quando seguimos a Jesus, nós descobrimos que nós temos propósitos na vida. Nós fomos chamados para adoração. A adoração e serviço é a mesma palavra no hebraico. A mesma palavra para adoração no hebraico é a mesma palavra para serviço. Quando você serve, você adora. Quando você adora, você serve. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 17? Pai, glorifiquei-te na terra. Como é que termina o versículo? Consumando a obra que me deste para fazer. Sabe como nós vamos glorificar o Senhor na terra? Consumando a obra que Ele nos deu para fazer. Porque você, meu querido irmão, tem um propósito nessa existência, nesta vida. O Senhor quer usar a tua vida, aonde você está, para a glória dEle. O teu irmão não poderá fazer o que você tem que fazer. O teu pastor não fará o que você precisa fazer. É você, meu irmão, como a parábola que foi lida para nós, ela ensina-nos que nós temos dons, nós temos talentos e nós temos um propósito nessa terra. Mas quando seguimos a Jesus, nós aprendemos que Ele não só tinha um propósito, Ele tinha determinação. Vocês já viram quantos sonhos começaram e nunca foram terminados? Eu conheço tantas pessoas que sonharam e nunca realizaram. Ele descobre o propósito, mas não executa. E sabe, meus irmãos, nós somos um povo que precisa de determinação. Não está em nós o desistir. O Senhor não desiste. Ai de nós se o Senhor desistisse. E em Hebreus fala, capítulo 10, que o Senhor não tem prazer naquele que desiste. O Senhor não tem. Nós somos povo determinado. No nosso rosto está escrito, eu vou até o fim. E farei de tudo para que o nome do Senhor seja proclamado. Determinação. Sabe, meus irmãos, eu não me canso de ler aquela passagem, quando os valentes de Davi estavam, um deles sozinho, quando todo Israel fugiu, ele parou numa plantação de lentilhas, e Israel vai correndo, e ele parado, segurando a espada na mão, ele enfrentou os filisteus, matou, venceu a guerra, a tal ponto que a espada lhe grudou na mão, ele soltava os dedos, mas não tinha como sair, ele ficou parado, lutando quando todos fugiam, quando todos saíram. Nós precisamos desta resiliência, desta determinação, e falar, Senhor, até o fim, Senhor, contigo, Senhor. Propósito e determinação. Mas também nós aprendemos com Jesus, Ele era Deus. Ele é Deus, mas Ele orava.
Ele orava como ninguém orava. E em Timóteo, capítulo 2, fala, antes de tudo, porém, faça orações e pregações antes de tudo. Irmãos, pode ser a coisa mais importante, mas tudo começa com a oração. Tudo termina com a oração. Você pode fazer qualquer coisa depois de ter orado, mas você não pode fazer nada antes de ter orado. É prioridade. Nós falamos, vamos orar pelo trabalho, como se oração fosse um adendo ao trabalho. Não, irmãos, orar é o trabalho. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Deus trabalha. Quando nós seguimos a Jesus, nós descobrimos que Ele tinha compaixão pelas almas. Está ali, Ele chorou. Paulo chorou. E se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você chorou por uma alma perdida? Nós vivemos a época de olhos secos, meus irmãos. Ver alguém caído no México, tem que chamar o bombeiro, a PM. Nós somos ensinados a ser individualistas. E eu me lembro, uma vez no mato, a gente precisava comer, passou um bando de porcos, passou um porquinho pequeno. Eu sou um bom atirador, irmãos. Eu era, faz tempo que eu não atiro. Aí eu peguei meu rifle, eu tinha um rifle 22, aí o porquinho vai correndo, e eu dei 3 tiros neles, ele caiu. Aí eu fui lá e peguei o porquinho. Quando eu peguei o porquinho, ele estava vivo. Eu errei os 3 tiros. Ele caiu de tão pequeno que ele era. Aí eu peguei aquele porquinho e fiquei com dó. Então, e ele estava até com um binguinho, pastor. Aí eu amarrei o pescocinho dele direitinho, coloquei no tronco onde estavam minhas redes, ficou o porquinho ali. Deitou. Aí eu dormi. Aí o colega fala assim, você vai dar o que para ele comer? A nossa farinha? Olha, irmãos, terminou o meu tempo, não dá para contar o resto. Como é que para aqui esse negócio? Parou. Aí o colega fala, você vai dar o que para ele comer? Solta o porquinho. Eu peguei o porquinho, levei lá longe, soltei a cordinha e voltei correndo. Aí eu estou andando, quando eu olho, entre minhas pernas está o porquinho. O porquinho, e eu falei, gente, virei papai de porquinho agora. Aí eu peguei, o colega está lá, Eduardo, solta o porquinho. Aí tinha um tronco caído, eu joguei o porquinho do outro lado, numa terra macia, abaixei e voltei, e fiquei escutando o porquinho, Edu, Edu, Edu. Me impactou tanto que hoje eu contei essa história para vocês. Você já chorou por um pet? Um gatinho que morreu? Um cachorrinho? Nós vivemos uma época assim, né, irmãos? Nós humanizamos os pets e bestializamos os homens. Mudamos a história. Já chorou por algum animal? Aí eu volto à pergunta, qual foi o último dia que você chorou por uma alma que está indo para o inferno? Jesus tinha compaixão pelas almas. Nós precisamos ter compaixão pelas almas. Nós precisamos orar pelas almas. O Senhor ama, o Senhor amou o mundo inteiro, que deu a vida por eles. Irmãos, quando nós seguimos a Jesus, nós descobrimos que Jesus obedecia. Hebreus diz, tanto Hebreus como Filipenses, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E sabe o que falta para nós, irmãos? Obediência. Alguém disse assim, se Jesus me chamar, eu vou. Aí eu falei, ele não vai te chamar, ele já te mandou. Não é questão de chamado, é questão de obediência. Sofia Miller falou isto. Sofia Miller, uma das missionárias da Nova Stevens, e está a história dela. Aquele jornal Cristianismo Hoje pediu para Sofia Miller, conta o teu testemunho, lá na Bolívia, e na Colômbia, e no Brasil. Ela traduziu o Novo Testamento para 4 línguas, irmãos. Ningatu, Erequena, Corepaco e Baniwa. Pequenininha, um trabalho incrível, tem 2 livros dela. Aí ela está lá nos Estados Unidos, o jornal fala assim, conta a história, nós vamos escrever o seu testemunho, conta a sua história, a história do seu chamado. Aí os jovens lerão o seu chamado, e aí vão se decidir para a obra missionária. Conta para nós. Ela disse, eu nunca tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Irmãos, o Senhor Jesus obedeceu.
Pai, se for possível, passe-me de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. E nós, irmãos, e nós, em último lugar, nós somos chamados para fazer uma obra que já tem um fim certo. Nós estamos participando de uma obra que nós já sabemos o resultado. A igreja será completada um dia. Nós estamos do lado do vencedor. Realizada a obra. E aqui é incrível. Quando eu morei em Santarém, a televisão lá era repetidora. O Flamengo perdia no domingo, a gente só ficava sabendo na segunda. E assistia na segunda. Aí um colega meu contou uma história, lá nas Filipinas a mesma coisa. Aí do futebol americano, ele era americano, e o futebol americano, a gente pensa que nós somos fanáticos, eles são fanáticos para o futebol americano. Aí o time dele ganhou, e o mesmo time do filho. Só que ele chamou o filho para assistir uns 5 dias depois, que era uma repetidora. Ele sabia o resultado. Aí ele está assistindo com o filho, só que não podia falar para o filho o resultado, porque senão estragava a emoção do filho. Aí ele está contando, assistindo o jogo. E o jogo vai, e lá a contagem é diferente, tem um tal de touchdown. É quando você passa a linha adversária com a bola. Aí são 6 pontos. Se você chuta no meio das traves, tem mais 1 ponto. O time dele está perdendo de 3 pontos. Está perdendo. E o time adversário está no ataque. Então não tinha como ganhar. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu ouvi a notícia que ganhou, e meu time está perdendo, e está terminando os minutos, os segundos, está terminando. Aí o time no ataque, de repente, um do time dele intercepta a bola. E ele corre, pega todo mundo de surpresa, corre e marca 6 pontos. Aí ele pula do sofá e fala, eu sabia. Mas ele ficou incrédulo por alguns segundos. Ele sofreu por alguns segundos. Tem muito crente sofrendo nos dias atuais. Senhor, falaste da vitória, Senhor. Falaste, e Senhor, e o que estamos passando agora? Tal qual o meu colega Ole. Aí, chega o fim, eu sabia, meus irmãos, não importa o que estamos passando, a vitória é certa. Em nome de Jesus. Nós estamos do lado do vencedor. Nós veremos a igreja estabelecida em toda tribo, língua, povo e nação. A igreja subirá completa, e nós subiremos com Ele, e reinaremos com o Senhor para todos sempre. E você faz parte desta história. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.